e agradecemos a Deus por essa oportunidade de celebrar com vocês e também pela chuva que está caindo em Rui Barbosa. A gente sabe quanto isso é graça de Deus para todos nós. Existem várias maneiras de expressar a nossa fé em Deus. E eu sei que cada um que aqui está vem para esta missa, para a trezena de Santo Antônio, justamente porque percebe que esse é o momento de expressarmos, de vivermos a nossa fé no Deus da vida. Por isso que estamos aqui. Existem várias maneiras de mostrar, de expressar que nós acreditamos no Deus que nós temos fé. E hoje, como tema da noite, nós temos o dízimo, expressão da fé. O dízimo é uma das formas, não a única, mas uma das importantes maneiras que nós cristãos temos de expressar a nossa fé no Deus da vida, que tudo nos dá em abundância. O dízimo é um dos jeitos mais importantes de expressar a nossa fé. Porém, falar de dízimo não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque muitos pensam que falar de dízimo é simplesmente pedir dinheiro para a igreja para que ela possa se sustentar. E aí tem medo de falar do dízimo e ser crucificada como os pidões. Estou vendo muita gente aqui com a camisa vermelha da pastoral do dízimo. Eu sei que muitos têm receio de vestir essa camisa. Nem todos têm coragem de vestir a camisa do dízimo. Por quê? Porque não sabem ainda o que é o dízimo, não sabem o significado profundo do dízimo, pensam que falar de dízimo é antes de tudo falar de dinheiro, e aí não querem sair perdendo dinheiro. Porém, vocês que são missionários do dízimo, com certeza sabem que ser missionário do dízimo, que falar do dízimo é falar de algo muito mais profundo, é falar de uma experiência de fé que nós temos que viver. Porém, é difícil falar isso. Eu, como padre, percebo que, inclusive, muitas das nossas lideranças ainda não vestiram a camisa da pastoral do dízimo. E aí depois reclamam que o povo não devolve o dízimo. Muita gente não devolve o dízimo ainda, talvez não pelo egoísmo, não pela dificuldade de partilhar, mas eu tenho certeza que muita gente ainda não é dizimista porque ainda não foi catequizado sobre o dízimo, porque a mensagem verdadeira do dízimo ainda não chegou ao coração das pessoas. Por quê? Porque às vezes nós lideranças temos medo, temos receio de convidar as pessoas a fazer essa bonita experiência de fé que é ser dizimista. E outros são dizimistas, mas aqueles dizimistas capengas. Sabe o que é o dizimista capenga? É aquele que dá esmola a Deus e pensa que está devolvendo o dízimo. E existe muita gente que tem a noção do dízimo, que diz: eu sou dizimista, mas ainda não é dizimista, gente. Por quê? Porque aquilo que devolve a Deus não é proporcional aos seus rendimentos, não é honesto, não é o principal, não são as primícias, é o que sobra. O que é que muitas pessoas fazem? Tem o hábito de ir para a missa. Aí na hora de sair de casa, se lembra que é o dia de devolver o dízimo. Aí sai catando as moedinhas aqui e acolá, as moedinhas que tinha sobrado da cerveja, do cigarro, da cachaça, da bala, e coloca isso tudo na bolsa e diz: aqui é o meu dízimo. Muita gente é dizimista desse jeito. Não dá aquilo que realmente Deus merece. Dá um lixo, gente, aquilo que estava lá, aquela moedinha que estava esquecida lá no rack, lá no tanquinho, na minha mesa. Porém, eu digo que lixo a gente joga no
situa dentro deste contexto. Olha o bonito diálogo de Deus com o seu povo. O que é que aconteceu? Deus disse: vocês estão me enganando. Nada, Senhor. Quem disse que a gente pode enganar Deus? É Deus que engana. E Deus, que tudo vê, tudo conhece, Deus disse: olha, vocês estão me enganando na devolução do dízimo. Tragam o dízimo completo das ofertas para o altar. É palavra de Deus, não é palavra do Padre Erivaldo. Será que nós hoje não estamos ainda enganando a Deus? Ah, Padre, mas eu já sou dizimista, não estou enganando a Deus. Mas será que nós estamos dando a Deus aquilo que Ele merece? Será que o nosso dízimo está sendo realmente uma expressão concreta da nossa fé? Por que o dízimo é questão de fé? Porque eu tenho Deus como Criador da humanidade, tenho Deus como meu Salvador, como meu guia, como meu mestre. E aí, o sinal de gratidão é que eu devolvo a Ele uma parcela daquilo que Ele me possibilita ter, pouco ou muito. O que eu tenho foi Deus que me deu. Eu trago em agradecimento a Ele. Dízimo é isso. Não é simplesmente dinheiro, não. Dízimo é uma experiência de fé. Quem realmente acredita em Deus é dizimista fiel. E eu tenho certeza que quando falarmos mais claramente sobre o dízimo, perdemos a timidez para falar desse tema que parece ser tão complexo. As pessoas vão se tornar mais dizimistas. Quem não é vai passar a ser. E quem é o dizimista capenga, que dá o que sobra, vai passar a ser um dizimista de verdade. E nós não podemos privar as pessoas dessa bonita experiência que é ser dizimista. Muitos falam que o dízimo é uma obrigação de todo cristão. É, mas o dízimo também é um direito. Todo cristão deve ter o direito garantido de ser dizimista, de agradecer concretamente a Deus por tudo que Deus lhe dá. E não é pouco que Deus nos dá, não, gente. Pastorearmos, não a vida inteira. Olha, pastorearmos o dia de hoje, do momento em que acordamos até esse momento aqui. Pensem aí, quanta coisa aconteceu em nossa vida. Como Deus esteve presente em cada momento. Como Deus nos protegeu. Como Deus nos guiou. Como Deus esteve ao nosso lado. Basta reconhecer isso para ser dizimista. Basta reconhecer que o pouco que eu tenho, ou o muito que eu tenho, foi Deus que me deu. Não é pouca coisa que Deus nos dá, não. E quando nos tornamos dizimistas, nós agradecemos a Ele por tantas maravilhas que Ele nos concede, dia após dia. Eu fico triste com uma coisa. Eu vejo, por exemplo, lá em paróquia, recebe ajuda da diocese, porque os dizimistas não são ainda capazes de sustentar a caminhada, sustentar a ligação campada. É rifa, é barraca, é tanta coisa para arrecadar fundos para sustentar a caminhada. Eu digo, isso está certo? Não. O certo seria se a comunidade fosse sustentada pelo dízimo dos seus fiéis. Enquanto precisarmos fazer festinhas, fazer barracas, vender comida na porta da igreja, fazer rifas e bingos para manter a caminhada da igreja, é um sinal de que os dizimistas ainda não estão conscientizados. Não estão devolvendo o seu dízimo como deveria. O ideal é isso. O ideal é que os dizimistas sustentem
fico observando que muitas pessoas servem fervorosamente a Deus, participam da comunidade, que é uma beleza. Se chamar para um trabalho, vai. Mas se convidar para ser dizimista, cabrinha, como diz minha terra, puxa, vai saindo de fininho. Aí o compadre meu dizia que é porque o órgão mais sensível do homem é o bolso. Se mexer no bolso, olha, acaba a fé do homem, acaba a pergunta, acaba a pergunta. Por que isso acontece? Porque ainda não fizeram a opção. Pensam que podem servir a Deus e ao dinheiro, e aí são mandados pelo Deus dinheiro, pelo Deus do consumo, Deus do ter, Deus do poder. Que nós possamos, nesta noite, decidir isso. Quem será o meu Deus? O Deus de Jesus, que me convida a ser dizimista, que me convida a partilha, ou vou permanecer servindo ao Deus dinheiro e ao Deus de Jesus Cristo, que eu sirvo quando dá certo, quando sobra? Que cada um possa fazer essa experiência. E talvez seja essa a experiência do dízimo, a grande experiência que falta em nossa vida para sermos mais felizes. Porque à medida que eu vou me libertando do egoísmo, que eu vou me libertando dos tesouros da terra, eu vou me tornando mais feliz. Vou me tornando um ser humano mais feliz. Que cada um possa fazer essa grande experiência que é ser dizimista e assim expressar a sua fé. Glória ao Pai, ao